Olá a todos que acompanham o programa Ciência e Espiritualidade. No programa de hoje estamos abordando a espiritualidade nas Américas e trouxemos então a psicóloga cubana Aide Ramos. Bom, Aide, você também trabalha com a terapia floral, terapia de vida passada. Como essas duas terapias, elas podem ajudar o ser humano no contexto espiritual? Bueno, en realidad, si terapias como la terapia de vidas pasadas y la terapia floral nos ayudan a entender la muerte, por ejemplo, en un eterno ciclo de nacer, morir. En ese sentido pueden ayudar. También nos ayudan aquellos atrapamientos que tenemos del alma a un poco que liberarlos a través de las técnicas que utilizan estas terapias. Las flores, como sabemos, van a la causa de aquellos atrapamientos y la verdad es que en mi caso, en mi opinión, el unir ambas herramientas, terapia floral y terapia de vidas pasadas, es una manera de contribuir quizás en un breve tiempo o en un tiempo menor al alma de aquellos que asisten a nuestra consulta. Bom, e a ciência, né, em Cuba? A gente reconhece aqui no Brasil, a gente tem Cuba como uma das melhores faculdades de medicina, né, do mundo, talvez, e também as faculdades cubanas são muito requisitadas, né, pelo nível de excelência. Nas faculdades, né, no meio científico, esse componente espiritual também é inserido? Bueno, sí, en realidad considero que los cubanos somos espirituales. Aquellos que integran esas facultades, aquellos alumnos, aquellos profesores, también tienen una gran espiritualidad. Y creo que sí, que la verdad es que el reconocimiento que tiene la medicina cubana está ganada quizás por la espiritualidad, en mi opinión, de los cubanos. Existem cursos de temática espiritual nas universidades ou estes cursos são complementares, são a parte das universidades? No, esos cursos son complementarios, pero lo que te puedo asegurar es que casi todos los cubanos conocen a Allan Kardec, casi todos los cubanos verdaderamente en algún momento han rezado quizás una oración de Allan Kardec. Así que es muy, como dicen ustedes, muy conocido. La espiritualidad está bien desarrollada y no solamente en él, se conoce de Ramatiz, se conocen de otros también que son seres muy espirituales y que nos han dejado su legado por escrito, afortunadamente. Que bom. E assim, aqui como no Brasil, em Cuba também tem centros espíritas onde são ministrados terapias complementares como água fluidificada e o passe? Creo que en este momento un poco que se está despertando o se está al menos, conociendo, porque quizás de forma anónima, quizás no en centros, hay muchas personas que han tenido estas prácticas. Y creo que, bueno, la nueva era, la era de Acuario, está permitiendo que cada vez nos unamos más y que cada vez sean mayores, o sea, sean de mayor conocimiento esos centros. Pero estamos todavía como en el inicio, por lo menos desde mi punto de vista. Sim, está no início, mas já é uma abertura. Sí, creo que sí. E uma abertura do lado espiritual é sempre muito vantajosa, né? Tanto para o lado dos médicos e psicólogos, como também do paciente, certo? Cierto, así es. E você também falou sobre, né, o entendimento da morte, né? Será esse entendimento da morte, na vida após a morte, não facilita o modo de entender, o modo da continuidade desse espírito? Sí, creo que tiene que ver con todo, es volver al todo y en realidad entender el proceso de la muerte es entender que todos en realidad venimos muchas veces y que todos tenemos una misión en cada encarnación, así que es aceptar la reencarnación. Certo. Você também ministra cursos além da Argentina, no Uruguay y Chile? He hecho muchos talleres, y bueno, y en realidad me he sentido muy cómoda en estos talleres porque no solamente he podido compartir estos conocimientos en mi país, sino también en estos lugares que mencionaste, Chile, Uruguay y en la propia Argentina, que es
el lugar donde me formé. Certo. E a força espiritual desses lugares, como você sente? Qual é o seu ponto de vista do modo espiritual desses lugares? Y la verdad que yo siento una gran, digamos que sintonía, ajá. Creo que todos esos lugares en que he tenido por bendición la posibilidad de compartir son todos muy espirituales. Creo que nos ha permitido el trabajo precisamente el ser personas muy espirituales. Bom, Aide, nosso programa chegou ao final. Muito obrigada pela sua presença, por falar um pouquinho mais, né, da espiritualidade em Cuba, na Argentina e nos países que você viaja pela Latinoamérica. La verdad es que estoy muy agradecida de haber estado acá. Em 1968, um grupo de médicos espíritas se reuniu para fundar a Associação Médico Espírita de São Paulo. Hoje comemora 40 anos dessa fundação. Lá estavam o Dr. Luiz Monteiro de Barros, doutora Marlene Severino Nobre, iniciando um trabalho que hoje floresce internacionalmente. Nós estamos falando de um movimento que nunca nasceu ou nunca teve a intenção de divulgar a doutrina espírita, porque para isso já existem as instituições competentes, a própria Federação Espírita Brasileira. Mas uma instituição, um grupo que estava preocupado em introduzir os conceitos espíritas e espiritualistas na profissão médica. E nós podemos dizer que hoje as associações médico-espíritas espalhadas por todo o Brasil e por todo o mundo fazem muito mais do que isso. Colocam ou introduzem os conceitos médico-espíritas através da ciência dentro das profissões da área da saúde. As associações médico-espíritas não reúnem apenas médicos, mas notadamente psicólogos, dentistas, farmacêuticos, fisioterapeutas e toda sorte de profissionais da área da saúde que estão já sensíveis à ideia do novo paradigma, do paradigma espiritualista aplicado às ciências da saúde. A Associação Médico Espírita de São Paulo teve como primeira grande colaboradora a Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Depois, alguns anos depois, surgindo várias associações médico-espíritas em todo o Brasil, algumas regionais em São Paulo, no Espírito Santo. Essas associações se reunindo em congressos bianuais em São Paulo, os Mednespes, deram origem à Associação Médico Espírita do Brasil e alguns anos depois a Associação Médico Espírita Internacional. Hoje já são várias associações distribuídas por todo o mundo. Aqui na América do Sul, no Panamá, na Argentina, em Cuba e tantos outros países que se unem neste trabalho, nesta luta de implantação do novo paradigma às ciências da saúde. Nós, do Ciência e Espiritualidade, desejamos a todos esses grupos muita sorte, muito desenvolvimento para que continuem fazendo o seu trabalho e a sua divulgação, a sua implantação do novo paradigma. Eu agradeço a todos vocês pela sua atenção em nosso programa de hoje e os convido para estarem conosco em nosso próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá!